Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que liga, que participa conosco, sobretudo a você que nos divulga, que faz com que o programa seja cada vez mais conhecido. É impressionante por onde a gente vai, como o programa Direção Espiritual tem sido conhecido, tem sido distribuído através de gravações que as pessoas fazem para pessoas que estão necessitadas de viverem uma experiência espiritual, ou então de dar um up, na sua vida religiosa, na sua vida espiritual. Fico muito feliz de saber que aqui na Canção Nova a gente tem esse espaço aberto para não é só ajudar o outro, não. Eu sempre digo que o primeiro a ser beneficiado com o programa Direção Espiritual sou eu. Se eu tivesse que abrir mão de todos os trabalhos que eu faço hoje, como comunicador, digo, não como padre, se eu tivesse que abrir mão de tudo, o programa Direção Espiritual seria a última coisa. Eu gosto demais de fazer esse trabalho, porque eu acredito mesmo na eficácia que uma palavra bendita tem na vida de quem escuta. Minha gente, em setembro, nós vamos ter uma peregrinação muito especial, também promovida pela Canção Nova e pela Obra de Maria, e você é o nosso convidado. Nós já estamos anunciando com essa antecedência, para que você tenha condições de programar. Tem muita gente que precisa tirar férias, ou até mesmo financeiramente programar-se para poder estar conosco. A Obra de Maria e a Canção Nova organizam viagens. Nesta viagem, eu serei o diretor espiritual. Ficarei o tempo todo com o grupo. Quem já viajou comigo sabe como funciona. É uma convivência muito saudável. A gente consegue fazer amizades, durante esses 10, 15 dias, 20 dias, 15, 20 não. No nosso caso aqui serão 13 dias. A gente consegue uma proximidade, uma partilha espiritual, com as celebrações todos os dias, a gente fazendo juntos as viagens e as visitas nos lugares aqui que você vai conhecer através do roteiro. Essa viagem de setembro, nós vamos passar por lugares importantes para a fé cristã, associados à devoção mariana. Então nós iremos passar por Portugal, Espanha, França, que nós chamamos de viagem de santuários marianos, mas a gente também faz uma passagem especial. Além de Lisboa, nós vamos ter a oportunidade de passar por Fátima, esse santuário de Nossa Senhora de Fátima, que inclusive está comemorando o centenário no próximo ano, não é isso? Vai ser uma grande festa. Nós já estamos em clima de festa em Fátima. Teremos 2 dias muito especiais em Fátima. Passaremos em Ávila, a terra de Santa Teresa d'Ávila, uma das grandes mulheres, uma das grandes doutoras da igreja, uma mulher que certamente interfere demais na espiritualidade ainda nos dias de hoje, e também de São João da Cruz. São João da Cruz, que também é dessa mesma cidade, dessa mesma região, que tem uma importância demais para a vida mística. Passaremos também em Saragoça, onde tem um santuário maravilhoso de Nossa Senhora. Saragoça já é na Espanha. De Saragoça nós vamos direto para Lourdes. Quem já fez essa viagem comigo sabe como é bonito a gente passar por esses lugares. A gente passa pelos Pirineus espanhóis, depois passando pelos montes franceses. É uma das paisagens mais bonitas do mundo. A gente passa o dia fazendo esse deslocamento, parando em Saragoça, mas é uma viagem que enche os nossos olhos. Então, será um dia muito especial até a gente chegar à cidade de Lourdes, que é, para mim, o santuário mariano que mais me tocou. A espiritualidade que prevalece em Lourdes até os dias de hoje, os milagres que se vê ali. Claro, que nós precisamos tomar uma distância, A salvação nos vem pelo Cristo, mas Nossa Senhora, a manifestação de Nossa Senhora em Lourdes, nos coloca em profunda experiência com o coração de Jesus. Isso é que é bonito. Você vê doentes do mundo inteiro procurando Lourdes para se banhar nas águas miraculosas daquele lugar, mas sobretudo poder respirar a atmosfera tão especial da cidade de Lourdes, que aliás é uma região lindíssima. De Lourdes nós vamos para Tours e depois passaremos em Lisieux, terra de Santa Teresinha. Também foi um lugar que me marcou demais na outra oportunidade que a gente teve de conhecer
a terra de Santa Teresinha, a casa onde Santa Teresinha viveu, onde ela morreu, ter um contato um pouco mais estreito com a história desta mulher, que é uma santa tão querida para todos nós cristãos. E de Lisieux iremos a Paris, onde teremos a visita da Capela da Medalha Milagrosa, uma visita pela cidade de Paris, que é uma cidade encantadora, também um pouco de turismo para aqueles, que ainda não conhecem Paris, e para aqueles que conhecem, a oportunidade de retomar, de retornar, de fazer lá uma experiência cultural também muito interessante. Depois ficaremos 2 dias em Paris e então retornaremos ao Brasil. Programe-se. Essa viagem, ela iniciará no dia 13 de setembro e terá o fim, nós retornaremos ao Brasil no dia 25. De 13 a 25, você pode peregrinar conosco pela obra de Maria Canção Nova, conhecendo esses lugares que eu acabei de mencionar. Será muito especial ter você na nossa companhia. Ligue para os telefones que aparecem aqui e você vai ter a oportunidade de conhecer as condições para estar conosco nesta viagem. Lembrando que em julho eu estarei também junto com meu amigo Dunga no acampamento PHN. Programe-se. Programe-se para estar neste que é um dos maiores eventos da Canção Nova, que tem reunido a juventude do Brasil inteiro, e vai ser maravilhoso a gente receber você mais uma vez para a gente firmar publicamente o nosso desejo de vencer o pecado que tantas vezes nos impede de ser quem somos. Sim, isso é muito interessante. Quando a gente elimina, quando a gente mina, as estruturas do pecado, a gente vai tendo condições de trazer à tona aquilo que a gente é. O pecado muitas vezes nos impede de ser quem somos. A gente vai virando, a gente vai se transformando em qualquer coisa, menos a gente. Porque o projeto que Deus fez para cada um de nós, o grande dificultador para que esse projeto venha à tona, é justamente a nossa vida de pecados. No dia 7 de agosto, eu terei a oportunidade de estar em Surubim. Você é o nosso convidado para estar conosco lá. No dia 8, em Feira Grande, também em Alagoas. Eu acho que Surubim é Pernambuco, não é Alagoas, né? Aqui está Alagoas, mas não é não. Surubim, no estado de Pernambuco. E depois, dia 7 de agosto, Surubim. No dia 8 de agosto, Feira Grande, Alagoas. No dia 9 de agosto, Maceió. Depois, no dia 15, São Caetano do Sul. 21 de agosto, Parnaíba, no Piauí. Dia 22, Teresina, no Piauí também. E dia 23, Picos, no Piauí. Esses eventos, se você descobre que é aí na sua região, organize a sua caravana e esteja conosco para a gente poder ter essa noite de evangelização muito especial. Boa noite, seu Christian. Christian e seu grande piano hoje aqui, tocando conosco. Muito obrigado, meu amigo, por fazer parte da história deste programa, sempre com tanto carinho, com tanta disposição. Quero agradecer, minha gente, a todas as pessoas que estiveram em Formiga, Minas Gerais, a minha terra querida, nos ajudando a resgatar a Santa Casa. Nós que nos unimos ao projeto SOS Santa Casa, foi um evento muito bonito, onde as pessoas aderiram e muita gente que não pôde ir, que já manifestou o desejo de ser um coadjutor da Santa Casa. Abro um espaço para dizer que são muitas as Santa Casas no Brasil que estão necessitadas de ajuda. Procure saber se na sua região. Santa Casa geralmente são hospitais públicos que atendem pelo SUS. A gente sabe hoje o caos que está a saúde no Brasil. E essas iniciativas particulares de poder fazer alguma coisa por esses lugares que atendem os pobres é sempre uma atitude muito cristã. Eu gosto de dizer que o nosso cristianismo, ele se torna cada vez mais comunicante quando nós assumimos a caridade. A caridade é uma forma muito preciosa de fazer Deus acontecer na sociedade. Nós podemos ter muitas diferenças com aqueles que não creem em Deus, a gente pode estabelecer muitos embates por causa das questões que nos separam, mas quando a gente se une em torno da caridade, o discurso é um só.
É a oportunidade que a gente tem de fazer o bem ao mundo através das nossas atitudes. Isso é muito nobre. Até mesmo os ateus vão concordar conosco. E a gente não quer se limitar à nossa ajuda, ser um assistencialismo. Não. Tem mística naquilo que a gente faz. Nós ajudamos porque nós acreditamos que esse é o mandamento que Deus nos dá. É um imperativo no Evangelho. Se você ler Mateus 25, você vai ver as exigências que Jesus faz. Vou até pegar aqui, para a gente poder retomar essa importância da caridade que Jesus estabelece como um divisor de águas na nossa vida. No contexto aqui em que ele fala disso, ele está justamente falando do juízo final. Quando é que quando é que tudo isso vai acontecer? Jesus começa a fazer uma reflexão absolutamente exigente demais. É um sermão escatológico que começa no capítulo 24. Quer ver? Onde é que ele vai falando, onde ele começa a evidenciar. Ele começa a dizer assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. E todas as nações da terra serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Veja bem, Jesus começa dizendo que o final dos tempos, esse fim do mundo, como a gente já escutou desde quando a gente era criança, é o momento em que nós seremos separados, em que haverá uma separação dos grupos. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em sua casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Na prisão fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em nossa casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, mais necessitados, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Isso aqui é revolucionário. Isso aqui arranca todas as nossas máscaras, desmorona as nossas estruturas. Nós que muitas vezes vivemos um cristianismo de fachada, que nos descompromete com a caridade, que nos faz o tempo todo gritar a doutrina, e gritar a doutrina nas praças públicas. Nós que muitas vezes temos uma tendência a virar quase que a fazer um movimento de cruzadas para defender os lugares santos, as ideias santas. Sim, não tem nenhum problema a gente defender as nossas ideias e os nossos espaços santos, mas você não se esqueça que Jesus faz questão de identificar-se com o pobre. Aquele que cuida do pobre, aquele que cuida do doente, está cuidando do próprio Cristo. O Cristo nesse evangelho, minha gente, ele radicaliza. Ele é o próprio pobre. Tanto é que ele pergunta, as pessoas perguntam ao rei: quando é que nós te visitamos? Quando é que nós te demos de comer? E ele responde: quando vocês deram de comer àqueles mais pequenos, aqueles mais necessitados. Então em Mateus 25, você tem uma íntima associação de Deus com os pobres. Ele não está pedindo para ajudar os pobres somente. Ele está pedindo para ser reconhecido nos pobres, nos miseráveis. E aqui nós precisamos identificar todas as misérias. Não é só a miséria material não, viu? Tudo aquilo que é miserável na vida, tudo aquilo que é miserável na condição humana,
é expressão de Deus presente entre nós. Então a gente precisa prestar muita atenção onde é que estão as misérias no dia de hoje. Quem são os miseráveis hoje que assumem este verdadeiro papel de serem o Cristo para nós? Quem são os crucificados do dia de hoje? Aí você começa a abrir os olhos para perceber que com essa sociedade modificada, nós precisamos ter muita coragem profética de caminhar na direção daqueles que são os Cristos de hoje. Os necessitados. A palavra é radical, minha gente. Quando eu identifico uma miséria humana ao meu redor, eu estou tendo naturalmente uma oportunidade de crescer na qualidade do meu cristianismo, de socorrer o outro com o meu amor, com a minha misericórdia, com todos os benefícios do Cristo em mim. Eu conclamo todas as forças do meu cristianismo para que eu tenha condições de realizar uma obra de caridade. Santo Agostinho já nos dizia isso. Nós não podemos oferecer ao outro aquilo que a gente não tem. E tudo aquilo que Deus nos pede, dizia ele já nos deu anteriormente. Então, se Ele me pede que eu ame o meu irmão, é porque Ele já me amou anteriormente e me deu uma reserva de amor para que eu tenha condições de oferecer ao outro. É por isso que o verdadeiro cristão não pode ter medo da miséria do mundo. Nós precisamos ter a coragem profética de enfrentar essa miséria e de poder oferecer aos miseráveis o abraço generoso, o abraço amoroso, porque muitas vezes nós somos teóricos da misericórdia. Basta ver a maneira como nós queremos defender as nossas ideias, quando nós nos sentimos atacados por alguém, como cristãos. É a mesma coisa que os muçulmanos estão fazendo lá. Desculpe-me, os muçulmanos não, aqueles radicais, porque nós não podemos julgar todos os muçulmanos no mesmo buraco, não. Existem muçulmanos altruístas, vivendo a sua pertença religiosa de maneira responsável. Eu estou falando daquele Estado Islâmico que não tem nenhum respeito pelo diferente, pelo ser humano diferente, pelo Estado Islâmico que está querendo dizimar todos os que são diferentes deles, por motivos religiosos. Quantas vezes nós também cometemos a mesma atrocidade? Não temos coragem de assumir a dimensão profética que o Cristo nos dá, que é justamente ter coragem de nos aproximar dos miseráveis. Outro dia, até quero conhecer mais de perto. Nós estávamos lá na Fundação Dom Couto, naquela tarde de autógrafo que nós tivemos, e uma senhora se aproximou de mim me dizendo: padre, nós fazemos um trabalho com os travestis. Nós somos um grupo de apoio para os travestis que trabalham na prostituição, ali na Dutra, nas mediações, até na região onde eu moro, quando a gente sobe ali para poder ir para a região dos sítios onde eu resido, ali está cheio de travestis. Você sabe que muitas vezes eu passava ali, ainda hoje eu passo, mas meu Deus, quem será que cuida dessas pessoas? Porque elas têm necessidades. Eu não estou falando de descer do carro, ir lá e falar para elas mudarem a vida delas, não estou falando disso não. Isso é um segundo momento. Eu estou falando das necessidades humanas. Essa semana mesmo, estava vendo um documentário na Globo, passando os travestis que utilizam o silicone industrial no corpo, que aquilo é uma bomba relógio. Em pouco tempo aquilo vai virar uma infecção. Por isso eles morrem tão cedo. Porque eles são vítimas das infecções que mais cedo ou mais tarde, aquele líquido que não é feito para o corpo humano, que são injetados em condições desumanas, sem nenhuma higiene. A começar, não é um líquido para ser injetado no corpo. Vai naquela casa onde tem uma pessoa que faz aquilo clandestinamente, injeta naquela criatura. Esse trabalho anterior, sabe? De conscientizar que não se deve fazer isso, que não se deve atentar contra a própria vida, de ser amigo dessas pessoas, ainda que elas tenham uma vida muito diferente da que a gente gostaria que elas tivessem.
Eu olhei para aquela mulher e achei uma atitude tão corajosa. Fiquei pensando, meu Deus, será que em algum lugar deste Brasil hoje existe alguém fazendo um trabalho com essas prostitutas, com esses homossexuais que se vestem de mulher para viver a prostituição? Se tiver, manda para nós, para a gente conhecer. Eu tenho certeza que um trabalho como esse aproxima-se demais dessa passagem do Evangelho aqui. Aquele gesto que o Papa Francisco teve de receber em audiência particular um travesti, está apontando para a necessidade dessa igreja voltar às origens, de ir buscar aqueles que estão jogados fora. A gente precisa ter coragem. São muitas indigências que nos afastam, porque nos envergonham. Eu, cheio de escrúpulo, eu tenho medo de parar o meu carro ali, de perguntar se eu posso fazer alguma coisa por elas, se existem necessidades que talvez eu, como padre, possa ajudar. Tenho medo do que os outros possam pensar de mim. Talvez você também sofra do mesmo medo. Mas será que não está na hora de nós termos coragem de criar uma pastoral para ir ao encontro dessas pessoas, para poder fazer um trabalho preliminar, para depois, daqui a algum tempo, a gente falar de conversão com elas? Oferecer de repente conscientização de que não se deve injetar esses líquidos no corpo. Valorizar essas pessoas, oferecer a elas, quem sabe, uma oportunidade de trabalho. Depois a gente fala de Deus, minha gente. Depois a gente fala de conversão, de mudança de vida. No primeiro momento a gente precisa oferecer o nosso amor e a nossa solidariedade. E você pode ter certeza que você já vai estar pregando o Evangelho para ela através da sua vida. Porque praticamente ninguém para perguntar se está com fome, se está com necessidade de alguma coisa, como é que passa o dia ali. É um questionamento que eu faço para a gente ter coragem de se aproximar desse Mateus 25 aqui, ó. A gente ter coragem de reconhecer Jesus nos mais desfigurados dos dias de hoje. Eu não tenho medo dos esquisitos, não. Eu lá no meu Twitter, meu Deus, às vezes eles estão desrespeitosos, falam bobagem comigo, mas é uma maneira que eu tenho de tê-los por perto. De vez em quando eu recebo também, no meio daquela bobagem toda que às vezes escrevem, coisas sérias. Porque, além das brincadeiras que eu faço, prestem atenção também nas coisas sérias que eu digo. A gente tem de falar a linguagem que o outro entende. A gente tem que se aproximar do outro com a linguagem que ele sabe ouvir. Não adianta eu querer chegar a fazer um discurso bonito, que só você que me acompanha entenderia. Eu preciso, de vez em quando, abrir mão de tudo aquilo que é o meu artefato para poder comunicar com o outro. O mesmo não é com você? Qual é a linguagem que você entende? Você também não precisa, de vez em quando, ser impactado por um jeito de dizer que só você entende? Eu preciso disso. Nós não somos diferentes, o Christian precisa, essa equipe que trabalha aqui também precisa. O ser humano, minha gente, a nossa necessidade é a mesma. Nós precisamos de uma palavra que nos sensibilize, que faça a diferença na nossa vida, que nos faça pensar as nossas escolhas, que tenha coragem, que tenha possibilidade de penetrar o mais profundo da nossa consciência e de nos fazer perguntar se a vida que a gente está vivendo está sendo coerente com aquilo que Deus espera de mim, ou até mesmo com aquilo que eu sei que é importante. Essa vida é muito rara e o tempo não para. Não para em mim, não para para você. As decisões a gente faz enquanto o tempo anda. O tempo não vai parar para a gente poder decidir. O tempo não vai fazer uma pausa para a gente ter condições de escolher. Não. É neste movimento que nós vamos precisando, vendo, como a minha mãe naquela viagem, olhando a paisagem passando, a gente vai precisar escolher a vida que a gente quer para nós. E eu desejo do fundo do meu coração que as nossas escolhas estejam muito próximas das escolhas que Jesus nos sugere, de amar os que precisam ser amados, de buscar os que precisam ser buscados. Quem sabe assim a gente aprenda a lidar um pouquinho melhor com as mazelas que todos nós hospedamos dentro de nós.
Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida é tão rara. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. E a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos este tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para.